Em 2 Samuel capítulo 6, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, do nosso Deus, nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Me sinto agradecido ao Senhor, nosso Deus, pela oportunidade ao qual Ele me concede nessa noite, de mais uma vez eu poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. Agradeço desde já também o nosso irmão pastor Caio pela oportunidade que ele me concede mais uma vez nessa noite. Que os irmãos glorifiquem ao Senhor nessa noite, nos ajude a exaltar o nome do Senhor, nos ajude a engrandecer o nome do Senhor neste lugar. Diz a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 6: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzai e Aiô, filho de Abinadab, guiavam a arca no carro novo. Levaram a arca de Deus à casa de Abinadab, e estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Toda sorte de instrumentos de pau, de faia, de harpas e de saltérios, com tamborins e pandeiros e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzai a mão sobre a arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçavam. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgastou-se Davi, porque irrompera com Uzai, e chamou aquele lugar de Pérez de Uzai até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia, e disse: virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E aqui nós vamos finalizar no versículo 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, por 3 meses. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos, podeis assentar. Vamos trazer o tema nesta noite: a importância de Deus em nossas vidas. Esta é uma grande história, ao qual muitos dos irmãos já conhecem, muitos dos irmãos já vivenciaram esta história, aonde subiu à mente do nosso rei Davi a importância de valorizar a arca de Deus. E Davi, tendo no seu coração o desejo de trazer a arca de Deus, que simbolizava a presença do Senhor, para a cidade de Davi, a Nova Jerusalém, Davi juntou ali diversos homens, Davi levou consigo vários músicos, Davi preparou ali uma grande festa. Mas nos diz a palavra do Senhor que Davi, ele começou algo de maneira errada. A Bíblia diz que Davi começou a ter no seu coração o desejo de levar essa arca, mas não da maneira que ela deveria ser levada. E nos diz a palavra do Senhor que algo aconteceu naquele lugar. Diz a Bíblia Sagrada que os filisteus, eles estavam contra o povo de Israel, numa luta, numa guerra, aonde Ofni e Finéias se corromperam com mulheres, com as ofertas do templo. Ofni e Finéias eram profetas, eram homens sacerdotes de Deus, e esses homens não andavam segundo as leis,
não andavam segundo as Escrituras Sagradas. E nós vemos que por causa desta consequência de vida que eles tinham, o povo sofreu. Por causa dessa consequência de Ofni e Finéias se ter corrompido com mulheres do templo, prostituindo e tendo roubado também as ofertas do templo, ali Ofni e Finéias trouxe uma maldição para o povo de Deus. Mas nos diz a palavra do Senhor que o profeta Samuel adverte Eli sobre a morte dos seus filhos. A palavra de Deus diz que o profeta chega diante da presença de Eli e diz para Eli a situação como seria de acordo com a vontade de Deus. E disse o profeta, e Elias não se preocupava em advertir os seus filhos. Eli não se preocupava em trazer um rigor maior para os seus filhos, deixavam seus filhos da maneira que eles bem queriam, e isso trouxe um problema para Israel. Nos diz a palavra de Deus que a nora de Eli, que estava grávida, próximo de nascer a criança, mas pelo susto que ela teve, pela situação que ela passou, vendo a morte de Ofni e Finéias, aquela mulher, ela dá à luz a um filho de maneira prematura. E nos diz a palavra do Senhor que aquela mulher, sabendo que a guerra estava sendo vencida pelos filisteus, a Bíblia diz que ela, ao dar à luz àquela criança, ela coloca o nome àquela criança, e acabou a glória de Deus. Nos diz a palavra do Senhor que logo após esta mulher ter tido esta criança, a Bíblia nos fala que ela vem ao falecimento. A Bíblia também nos diz que Eli era um homem gordo, era um sacerdote pesado, e a Bíblia nos diz, por ele receber a notícia da morte dos seus filhos e receber a notícia que a arca de Deus tinha sido levada, a Bíblia nos fala que ele cai e quebra o seu pescoço. Por causa da desobediência, a presença de Deus se afasta. Por causa da desobediência, a presença de Deus se distancia de nós. Nós temos que tomar o cuidado de não desobedecermos a palavra de Deus. Nós temos que tomar o cuidado de andarmos segundo a direção e a vontade de Deus, para que a presença de Deus permaneça conosco, e tudo que nós colocarmos a mão, Ele prosperará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor que o povo perde a presença divina de Deus. A arca de Deus é levada pelos filisteus. Os filisteus, eles comemoram a vitória sobre Israel, levando a arca para o templo de Dagom. E nos diz a palavra de Deus que eles estavam felizes, eles estavam comemorando, eles estavam festejando a vitória sobre Israel. E a arca de Deus, ela foi colocada, diz as Escrituras Sagradas, no templo de Dagom. E quando a presença de Deus, que era a arca, e estava ali no templo de Dagom, a imagem de Dagom cai por terra. É assim que acontece quando a presença de Deus, ela se manifesta em algum lugar. Quando a presença de Deus está sobre a sua vida, está sobre o seu lar, está sobre o seu trabalho, está sobre os seus estudos. Quando a presença de Deus, ela é real na sua vida, o mal cai por terra, as coisas ruins desaparecem, são envergonhadas, são destruídas pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos. A presença de Deus, nós temos que valorizar a presença de Deus em nosso meio. Nós temos que valorizar a presença de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, meus amados irmãos, levantaram a imagem de Dagom no templo de Dagom. E quando aquela imagem foi levantada, aquele povo estranhou aquela situação. Aquele povo ficou abismado como pôde aquela estátua, aquela imagem ter caído por terra. Mas novamente no outro dia, depois de ser levantada, novamente a estátua cai no chão, mas agora sem as mãos e
sem a sua cabeça. É assim que Deus faz, irmãos. Deus faz as coisas por completo, Deus faz as coisas por inteiro, e eu tenho certeza nesta noite que existe alguém aqui neste lugar que está precisando que Deus venha completar algo na sua vida, e Deus nesta noite está dizendo para você: fique tranquilo, louvado seja o seu santo nome. Aleluias, glória a Deus. A imagem de Dagon cai. Apesar deles terem louvado Dagon, apesar deles terem a confiança em Dagon, apesar deles terem a certeza que aquela imagem que representava um peixe, estava ali e poderia ser poderosa para eles, mas quando eles viram que a arca de Deus foi só colocar ela naquele lugar, algo aconteceu, aqueles homens ficaram abismados. Então, meus amados irmãos, Dagon se prostrou caído no chão pela segunda vez. Nos diz a palavra do Senhor que além da cabeça ser caída, além das suas mãos serem arrancadas, diz a palavra do Senhor que aqueles filisteus, eles sofreram com hemorroidas, aqueles filisteus sofreram com essa doença que atingiu toda aquela cidade. Nos diz a palavra de Deus que para os israelitas, irmãos, nós vemos aqui que a arca de Deus é bênção, mas nós vemos aqui que para os filisteus a arca de Deus trouxe para ele maldição. Meus queridos e amados irmãos, não adianta, meu amigo que nos visita nesta noite, não adianta estar no mundo achando que está servindo a Jesus, não adianta estar adorando outras coisas e achando que Deus se agrada, não adianta estar vivendo uma vida corrupta, uma vida de problemas, uma vida de pecado e achando que Deus está na sua vida. Nos diz a palavra de Deus que eles preferiram tirar a arca de Deus daquele templo do que tirar a imagem de Dagon. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão preferindo tirar tudo, louvado seja o nome santo do Senhor, tirar a presença de Deus, estão preferindo tirar as coisas do Senhor da sua vida, estão preferindo, assim como os filisteus preferiram naquele tempo, essas pessoas ou muitas pessoas estão preferindo viver na cachaça, viver na prostituição, viver na idolatria, viver na feitiçaria, viver nas obras da carne, como está escrito em Efésios 5,19, e estão deixando a presença de Deus de lado. Muitos irmãos, até mesmo que adoravam a Deus, que serviam ao Senhor, que bendiziam o seu santo nome, estão também deixando a presença de Deus de lado, estão fazendo como os filisteus, preferindo deixar a presença de Dagon do que a presença de Deus. Tem que ser o contrário, você tem que se desfazer de tudo aquilo que Deus não agrada, você tem que desfazer de tudo aquilo que as Escrituras nos mostram e que Deus é contra. Você tem que adquirir ainda mais e mais a presença de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que aquela arca, ela foi colocada num carro novo. Nos diz a palavra do Senhor que aquela arca, ela foi conduzida por 2 homens. Aquela arca, ela foi levada por bois, por animais de carga. Aqueles animais andavam no caminho aonde os filisteus disseram: vamos colocar a arca sobre este carro, e se estes animais tomarem a direção de Israel, é porque o Senhor está nos punindo. Então vamos colocar a arca em cima daquele carro. E nos diz a palavra de Deus que aqueles animais não se desviaram nem para a esquerda e nem para a direita. Se os animais, irmãos, que são animais irracionais,
não desviam quando estão com a presença de Deus em cima da carroça, ainda mais nós, irmãos, que somos pessoas, seres vivos, somos filhos do Senhor, não devemos nos distanciar e nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temos que permanecer em pé, firmes diante de Deus, não importa a sua fraqueza, não importa o problema que você está passando, não importa a luta e a dificuldade que você está vivendo. O que importa é que você não deve perder a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Davi viu essa importância. Davi viu a importância que tinha de ter no seu reinado a presença de Deus. Aleluia. E Davi fez algumas coisas para a glória do nome do Senhor. Por que Davi teve esse interesse? Porque Davi queria trazer a arca da aliança para a sua presença, para ter mais ligação com Deus. Irmãos, nós precisamos ter ligação com Deus. Nós precisamos ter em nossas vidas ligação constante com Deus. Nós precisamos estar ligados com Deus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Davi viu essa importância. Davi viu também que deveria trazer a arca de Deus para Israel, para que o povo e ele mesmo fosse marcado com a sua presença. Nós precisamos ser marcados constantemente com a sua presença. O nosso irmão disse que Deus tem feito em testemunho muitos milagres na sua vida. Ele já tem sido marcado com a sua presença. Nós temos que ser marcados, irmãos, com a presença do Senhor, com as experiências que Ele tem para nos dar, com os projetos que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Davi viu isso, irmãos. Davi viu essa necessidade. Ele não queria reinar sem a presença. Não faça nada na sua vida sem a presença de Deus. Não faça nada na sua vida sem tomar a direção do Senhor. Não faça nada na sua vida sem dar a importância devida à presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E um dos outros motivos que Davi teve para trazer a arca para Israel foi para ter a aprovação de Deus. Nós precisamos ser aprovados e termos a aprovação de Deus nas nossas vidas. Nós temos que passar, irmãos, ou passamos por muitas dificuldades, por muitos problemas, mas temos que entender que nós não estamos sozinhos. Nós temos que entender que o Senhor está conosco todos os dias. Nós temos que entender que a presença dEle está nas nossas vidas, e quando a presença dEle está nas nossas vidas, Ele aprova as nossas atitudes. Quando a presença de Deus ela está nas nossas vidas, Ele aprova os nossos desejos, as nossas vontades, desde que glorifica o seu santo nome. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Davi vê a importância de trazer a arca de Deus para Israel, porque, ou para ter a palavra de Deus perto dele. Aleluias. Nós temos que viver e conviver com a palavra. Nós temos que andar sobre a palavra. Ela é luz para os nossos pés, ela é lâmpada para os nossos caminhos, ela é uma espada de dois gumes, ela penetra no fundo da alma. Existe uma importância muito grande de ter a palavra de Deus em nossas vidas. Existe uma importância muito grande de vivermos o que a palavra de Deus nos diz, porque ela é bússola, é ela que nos conduz para o eterno, para a salvação eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, o que essa arca representava, irmãos? Essa arca, ela representava a presença de Deus. Bezaleel construiu a arca por ordem de Moisés, por ordem de Deus. Aleluias. Essa arca, ela foi feita de madeira de acácia, de uma madeira nobre.
Essa arca, ela era coberta de ouro. Essa arca, cupins não conseguiam atingir a sua madeira. Essa arca, ela foi construída na medida dada por Deus. Essa arca, ela tinha consigo 2 varas de ouro. Nos diz a Bíblia que esta arca tinha um propiciatório, que era a tampa ali da arca, com os 2 querubins, e essa tampa, ela tinha um peso aproximado de 32 quilos. Nos diz a palavra de Deus que a arca só poderia ser conduzida pelos levitas, aleluias. Somente os sacerdotes podiam conduzir a arca do Senhor. E nos diz a Bíblia que os levitas, só eles tinham essa autonomia. Mas a arca, para o povo de Israel, representava a fonte de maná. Aleluias, glória a Deus. O maná que foi colocado ali representava a provisão de Deus. Deus sustenta os seus. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, quando nós temos a presença de Deus conosco, Ele nos sustenta. Quando nós temos a presença de Deus conosco, não passamos por necessidade. Quando nós temos a presença de Deus conosco, mesmo não estando trabalhando, mesmo nós não estando fazendo algo produtivo, materialmente falando, mas quando nós temos a presença de Deus conosco, Ele nos sustenta. Quando nós temos a presença de Deus conosco, Ele provê as coisas para nós. A arca, ela tinha também a vara de Arão lá dentro da arca, e a vara de Arão representa o poder de Deus. Deus manifesta as suas obras, e é assim que acontece na vida daquele que tem a presença de Deus. Talvez você não tenha vencido, talvez você não tenha crescido, talvez você não tenha se desenvolvido, porque até hoje você não deu a real necessidade de valorizar mais na sua vida a presença de Deus. Mas entenda você nesta noite, que quando você valorizar, aleluia, a presença de Deus na sua vida, Deus vai manifestar nela as suas obras. Engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que a arca de Deus, ela tinha as tábuas da lei, palavra de Deus. Deus orienta e Deus fortalece. É assim que Deus faz, irmãos, nas nossas vidas. Deus tem orientado o caminho que você tem tomado. Deus tem orientado a direção que você tem requerido. Deus tem, aleluia, fortalecido a vossa fé, mesmo nos momentos que você acha que irá cair, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas Deus, nesses momentos, tem se manifestado a você e tem te mostrado que você não está sozinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. É assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Deus trabalha. E Davi, ele viu essa necessidade. Davi, ele viu a necessidade de conduzir consigo no seu reino a presença de Deus. E nos diz a palavra que houve ali uma grande batalha. E Ofni e Finéias, eles estavam e pediram que buscassem a arca do Senhor. Eles estavam fora da direção de Deus. Eles estavam fora em pecado. A Bíblia diz que eram filhos de Belial. Eles estavam se corrompendo e corrompendo o povo. Mas nos diz a palavra do Senhor que algo aconteceu ali naquele lugar. Quando a arca foi traga para aquela guerra, aquela batalha, com a intenção de vencer, com a intenção de melhorar. Mas nos diz a palavra do Senhor que eles perderam a arca de Deus por causa do pecado. E é assim que acontece, irmãos, quando nós falhamos com Deus, quando nós estamos falhos com o Senhor, estamos valorizando mais a carne do que o Espírito,
quando nós damos mais atenção às coisas do mundo do que às coisas de Deus, é assim que acontece. A presença de Deus se distancia de nós. Mas quando nós nos dispomos a servir ao Senhor com alegria, a servir ao Senhor com vontade, a servir ao Senhor com desejo no coração, quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus da maneira que Ele requer, da maneira que Ele quer, a presença de Deus se aproxima de nós, e nós começamos a ver a sua mão agindo em nosso favor, e nós começamos a glorificar o seu nome, nós começamos a bendizer o seu nome, nós começamos a exaltar o seu nome, porque vemos que Ele está conosco. Aleluia, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqueles homens achavam que trazendo a arca e que ela estando ali como um amuleto ia resolver o problema deles. Muitas pessoas, irmãos, lá fora vestem uma camisa escrita eu estou com Deus, ou Deus está comigo. Muitas pessoas lá fora vestem ou colocam nos seus carros, né, Deus é fiel, eu sou fiel com Deus. Muitas pessoas acham que estão servindo a Deus porque acreditam estar na direção de Deus, mas a palavra de Deus nos diz que aqueles homens pecaram, e muitos lá fora também praticam aquilo que Ofni e Finéias estavam praticando. Praticam adultério, praticam a prostituição, praticam o roubo, e acham que a presença de Deus está com eles. Praticam tudo que não agradam a Deus, mas acham, por colocarem na camiseta, por colocarem no carro, por colocarem na mesa dos seus escritórios, eles acham que a presença de Deus está com eles. Por colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 e deixar ela empoeirando, eles acham que a presença do Senhor está com ele. Mas aqueles homens se enganaram e também tinham esse pensamento. Mas nos diz a palavra de Deus que aqueles homens, eles perderam a arca, perderam a batalha, perderam a guerra, trouxeram problemas para Israel. E é assim que acontece quando a pessoa distancia da presença de Deus. Traz problema para casa, traz maldição para o lar, traz maldição para a família. O desemprego aparece, os problemas surgem com mais força, os problemas surgem com mais fortes na vida da pessoa que distancia da presença de Deus. E foi assim, a maldição chegou na vida daqueles homens. Morreram, seu pai morreu, a nora de Eli morreu, só problemas aconteceu ali, aleluias, naquele lugar. Não perca a presença de Deus na sua vida, não perca a direção de Deus na sua vida, não perca a presença do Senhor, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E aquela arca, irmãos, foi parar na casa de Abinadab. Aquela arca, ela ficou ali na casa de Abinadab por aproximadamente uns 20 anos. Aquela arca ficando ali, Abinadab não dava a ela o valor devido. Abinadab já tinha se acostumado com a presença daquela arca que representava a Deus na sua casa. Abinadab, ele não respeitava mais a presença de Deus que estava na sua casa. Colocou a presença de lado, colocou a presença do Senhor no pior cômodo da casa, colocou a presença do Senhor escondida de todos, colocou a arca do Senhor que ali estava num local isolado. E tem muitas pessoas que estão fazendo isso nos dias de hoje, deixando a presença de Deus de lado, deixando as coisas de Deus de lado, e isso traz consequências. Louvado seja o nome santo do Senhor. 20 anos a arca na casa dele, nada mudou, nada cresceu, nada apareceu, nada prosperou. A vida de Abinadab continuou a mesma por não valorizar a presença de Deus. Aleluias. Davi desce para trazer a arca de Deus.
Saul, ele não importava com a arca. Saul conviveu no reinado por alguns anos sem a presença da arca, mas Davi entendeu que precisava da arca. Davi não queria reinar sem a arca. Davi traz a arca do Senhor, mas traz de maneira errada. Trouxe a arca do Senhor assim como os filisteus, num carro de boi, sendo puxada por 2 homens, sendo conduzida por 2 animais. Davi fez como o filisteu, achou que deveria trazer novidades, que deveria ser assim. Nós precisamos entender, irmãos, que a obra de Deus, ela não precisa de novidade. A obra de Deus, ela precisa da presença de Deus. Quando há a presença de Deus, irmãos, a igreja cresce, a igreja produz, a igreja é avivada. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, as coisas mudam. Não adianta ter uma igreja com luzes brilhantes, como tem outras igrejas que eu já até fui, até da Assembleia de Deus. Não adianta fazer grandes novidades, achando que assim fazendo os jovens vão aumentar. Não, nós precisamos aproximar da presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos aproximar, aleluia, porque fazendo assim, irmãos, a palavra vai surgir efeito. Fazendo assim, irmãos, o povo vai se converter. Quando nós nos aproximamos da presença de Deus, irmãos, é diferente, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Davi trouxe, ou queria trazer novidades. Davi coloca ali o boi para conduzir, aqueles homens para conduzir a arca, e aqueles bois, irmãos, representavam força. Não é pela força humana, não é pela força dos animais que nós vamos vencer alguma coisa ou alguma batalha. Nós só iremos vencer alguma batalha pela força da presença de Deus em nossas vidas. Você só vai vencer a dificuldade que você está passando, seja ela doença, seja ela em algo material, trabalho. Você só vai vencer no seu relacionamento, você só vai vencer na vida cotidiana com a presença de Deus mais próximo de você. Aleluias, glória a Deus. Não podia quebrar princípios, irmãos, não podia quebrar as regras. Existia uma maneira para que aquela arca fosse conduzida, existia uma maneira para que aquela arca fosse levada, e aqueles homens quebraram, aleluias, os princípios de Deus. Todo aquele que quebra o princípio de Deus, ele sofre. Todo aquele que quebra os princípios do Senhor, ele passa por dificuldade. Talvez até hoje você tenha quebrado os princípios de Deus, porque você não conhecia a Deus, não tinha a presença dele na sua vida, não conhecia as Escrituras Sagradas. Mas o Senhor nessa noite não te trouxe aqui neste lugar em vão. Ele te trouxe aqui porque Ele tem o desejo de aproximar mais de você. Aleluias, glória a Deus. E aí Davi, irmãos, ele busca a orientação ao sacerdote, ele busca a orientação à palavra, como nós devemos conduzir a arca de Deus, como nós devemos levar a arca de Deus para Israel. E ali ele entendeu que deveria ser conduzida não por bois, não por carroças, não por novidades, mas a arca de Deus deveria ser conduzida pelos sacerdotes. A arca de Deus, ela deveria ser conduzida pelos homens de Deus, e a arca de Deus precisava, além de ser conduzida pelos homens de Deus, ali tinha que haver sacrifícios. E aqueles homens, irmãos, davam 6 passos e sacrificavam um animal ao Senhor. Aqueles homens andavam mais 6 passos e sacrificavam outro animal ao Senhor, porque esta era a maneira correta.
vida. Não tente ultrapassar a maneira de Deus na sua vida. Não tente adiantar as coisas que Deus ainda não preparou para você. Não tente, aleluia, fazer algo que ainda não é tempo. Espere a vontade de Deus. Espere a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus for ao seu favor, aquilo que você precisa realizará. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos que fazer as coisas não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E ali, meus amados irmãos, aquele homem ou aqueles homens conduzindo a arca na carroça com aqueles bois, a Bíblia nos diz que aqueles bois tropeçavam ou tropeçaram, e a Bíblia nos fala que depois que eles tropeçaram, a arca de Deus balançou e ia cair. Mas ali, irmãos, um homem tentou segurar a arca, tentou segurar a presença de Deus, e houve morte naquele lugar. Aleluias. Tudo isso por causa do pecado, tudo isso por causa da desobediência, tudo isso por causa de se distanciar da presença de Deus. Aleluias. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que até o momento estava pensando: vou distanciar da presença de Deus. Talvez tenha alguém aqui neste lugar que até o momento estava pensando em desistir, em retroceder, em voltar para trás. Até o momento estava pensando em recuar. Mas saiba você nesta noite, não tome essa decisão. Pelo contrário, procure nesta noite ou a partir desta noite se aproximar mais ainda da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nos diz a palavra de Deus, irmãos, que a arca foi levada, e por causa dessa morte, a arca foi deixada na casa de Obed-Edom por 3 meses. E nos diz a palavra de Deus, irmãos, que logo no primeiro mês Deus abençoou a área sentimental de Obed-Edom. Deus abençoou, aleluias, a sua família. Deus abençoou a sua esposa. Deus abençoou Obed-Edom com filhos. Deus abençoou o seu lar em todos os sentidos. E é assim que Deus faz, irmãos. Quando nós nos colocamos na dispensação de Deus e deixamos Ele dirigir as nossas vidas, Ele abençoa as nossas famílias, Ele abençoa os nossos filhos, Ele abençoa as nossas vidas sentimentais. É assim que Deus faz, irmãos. Ele faz algo extraordinário que o mundo não fazia. Obed-Edom, até o momento, sem a presença de Deus, ele não era nada. Obed-Edom, sem a presença de Deus, até aquele momento, ele não via a glória de Deus. Mas quando a presença de Deus adentrou no seu lar, Obed-Edom escolheu para aquela arca a melhor posição da casa. Obed-Edom escolheu para aquela arca o melhor lugar daquela casa. Obed-Edom escolheu, aleluias, e preferiu engrandecer a presença de Deus na sua casa. E quando o homem engrandece a presença de Deus, quando o homem glorifica e exalta a presença de Deus no seu coração, no seu dia a dia, no seu comércio, no seu trabalho, quando o homem ele procura engrandecer e exaltar a presença de Deus, aonde quer que ele esteja andando, Deus começa a trabalhar ao seu favor. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus trabalha. Deus trabalhou na área familiar de Obed-Edom. Deus trabalhou no segundo mês ali na área física de Obed-Edom. Ele começou a crescer, prosperar. As suas plantações, os seus animais começaram a produzir, as coisas começaram a acontecer na vida de Obed-Edom. Quando nós aproximamos mais de Deus, irmãos, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz.
A prosperidade chega do nada, irmãos. A bênção do Senhor trabalha em nosso favor. As coisas começam a dar certo, as coisas começam a melhorar, as coisas começam a se encaixar. É assim que Deus faz, e Deus vai fazer algo extraordinário na vida de alguém neste lugar. Aleluia. Os irmãos creem, irmãos? Amém. Glória a Deus. Obed-edom creu também. Obed-edom, ele acreditou. Tanto é que ele deu o valor devido. Ele prestou a referência, ou a referência devida à presença de Deus na sua casa. E as coisas começaram a acontecer. A arca, ou Davi pensa, como eu devo levar a arca? Chama ali os levitas, chama ali os homens para fazer da maneira correta. Davam 6 passos, sacrificavam, adoravam o Senhor, engrandeciam o Senhor com todas as suas forças, da maneira correta, do jeito certo. Aleluias. E diz a palavra do Senhor, irmãos, muitos não estão adorando mais a Deus, muitos estão fracos, estão doentes, mas por causa da presença de Deus que não estão mais na sua vida, por causa de uma pequena coisa, por causa de uma pequena falha, por causa de um pequeno erro. O inimigo das nossas almas entra com sapatinho de algodão, devagar, agindo de leve, agindo às escondidas, para destruir a pessoa que está servindo ao Senhor. Mas nós glorificamos a Deus que até aqui o Senhor tem nos guardado. Nós glorificamos a Deus que até aqui o Senhor tem nos protegido. Nós glorificamos a Deus que até aqui Ele tem nos conduzido na sua presença. E nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Que não é com pressa, é devagar, é dando 6 passos, é sacrificando, é fazendo a vontade do Senhor. Mas Davi, irmãos, volta para casa levando a arca de Deus. E quando passa o tempo em que Davi diz a Obed-edom, vou levar a arca, Obed-edom toma a decisão: se a arca for sair do meu lado, da minha casa, eu vou junto com ela. Quando Obed-edom diz isso para Davi, Davi se alegra muito, e Davi permite que Obed-edom o acompanhe. E nos diz a palavra do Senhor que quando Davi chega em Israel, Mical lá na janela, ela se incomoda com o surgimento de Davi, trazendo a glória de Deus. Tem muita gente que se incomoda quando Deus derrama a sua glória na sua vida. Tem muita gente que se incomoda enquanto você está lá embaixo, enquanto você está fraco, enquanto você está doente, enquanto você está disperso. Ninguém está nem aí para você, mas basta tão somente quando você se aproxima de Deus, você está próximo do Senhor, alguém se levanta, alguém se incomoda com a glória de Deus que passa a surgir na sua vida. Mas nós temos que permanecer de pé. Davi dançou, Davi glorificou, Davi exaltou o Senhor, mesmo sabendo que nem todos ficam satisfeitos em ver você carregando a glória de Deus. Nem todos, irmãos, nem todos. Sempre levanta um, sempre levanta outro. Mas, irmãos, entenda nessa noite, você amigo que nos visita, amiga, nessa noite, entenda que quando você se converter de verdade, entenda que quando você entregar sua vida nas mãos do Senhor de verdade, vão se levantar contra você, por causa da glória de Deus. Mas a Bíblia diz: feliz é aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus são daqueles que são perseguidos por causa da glória, da presença do Senhor. Glorifica a Deus se você está sendo perseguido por estar louvando e exaltando a Deus nessa casa. Aleluias, glória a Deus. E nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que aquela mulher ficou incomodada.
Aquela mulher, ela ficou brava, insatisfeita, mas Davi continuou glorificando a Deus. Nós vamos parar por aqui, irmãos, porque a hora já findou, e eu gostaria que os irmãos ficassem de pé nesta noite, para que nós possamos mais uma vez orar a Deus e nos aproximarmos de Deus nesta noite através das nossas orações. Que o Senhor nesta noite venha aproximar-se também mais nas nossas vidas neste lugar. Deus vai exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar, Deus vai te conduzir no caminho certo, desde o momento em que você se colocar à disposição dele, se aproximando e se valorizando ou valorizando a presença do Senhor na sua vida. Não faça como Abinadab, não faça como Saul, mas faça como Davi e Obed-edom. Dê o valor devido à presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Os irmãos, se sentirem e quiserem, receber a oração na frente, os irmãos fiquem à vontade. Se os irmãos não quiserem, também da minha parte não tem problema. Mas nós vamos orar ao Senhor nessa noite e clamar ao Senhor a sua misericórdia, e clamar ao Senhor que a sua presença venha encher os nossos corações, venha encher as nossas vidas, venha encher o nosso lar, venha encher os nossos negócios, que a sua presença venha estar conduzindo as nossas vidas, e que nós venhamos levar a presença de Deus conosco da maneira correta, da maneira certa, da maneira como condiz as Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós apresentamos mais uma vez, Senhor, nesta noite os teus filhos, os amigos que nos visitam, os irmãos que aqui estão neste lugar. Nós apresentamos, ó Pai, os irmãos que veem a necessidade de se aproximar mais e mais do Senhor nessa noite. Nós apresentamos, irmãos, neste lugar, que estão vendo que precisam mais da presença de Deus na sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, nós pedimos ao Senhor, manifesta a sua presença no lar deste irmão, manifesta a sua presença na vida desta irmã, manifesta a sua presença nos negócios desta pessoa, manifesta a sua presença no relacionamento deste casal, manifesta a sua